Cristãos no Afeganistão estão paralisados de medo, com a notícia de que o Talibã assumiu o controle do país e agora está havendo uma verdadeira caça às bruxas aos cristãos. Nadine Maenza, que é presidente da Comissão de Liberdade Religiosa Internacional nos Estados Unidos, disse que o Afeganistão está um caos, que o Talibã é a pior coisa que poderia acontecer para minorias religiosas na região. Embora a maioria dessas comunidades tenha deixado o Afeganistão nos últimos anos, as que permaneceram, principalmente as mulheres, agora estão enfrentando um perigo inimaginável. As notícias recebidas pela Ajuda à Igreja que Sofre ecoam relatos de que líderes de igrejas que são clandestinas no Afeganistão, receberam cartas ameaçadoras do Talibã, avisando que o grupo terrorista sabe exatamente onde os cristãos estão se escondendo. De acordo com o Pew, cerca de 90% dos 37 milhões de habitantes do Afeganistão são sunitas e 9,7% são xiitas, com o 0,3% restante pertencendo a outras religiões. O número de cristãos no país é estimado para menos de 20 mil, talvez abaixo de 10 mil. A maioria dos cristãos no Afeganistão vivem na clandestinidade, escondidos. Portanto, obter uma estimativa precisa do seu número é quase que impossível. Existe apenas uma igreja católica em todo o Afeganistão. Ela está escondida na embaixada italiana, mas foi forçada a parar com suas reuniões e encontros secretos devido à pandemia. Em 2018, havia cerca de 200 católicos no país. A caridade católica Caritas, que está presente no Afeganistão desde a década de 90, disse que agora pode precisar suspender as suas atividades. O Portas Abertas, que é uma instituição de caridade que desafia a perseguição contra cristãos, classifica o Afeganistão como sendo o segundo pior país para um fiel que acredita em Jesus Cristo viver. Eles dizem que os cristãos enfrentam uma grande pressão do clã. Em outras palavras, a perseguição começa a partir de amigos e familiares. Os convertidos ao cristianismo já corriam risco de serem mortos, ou pelo menos renegados por sua família e denunciados por seus próprios amigos. E agora, isso está acontecendo mais do que nunca. Em alguns casos, a conversão foi tratada até mesmo como uma condição psiquiátrica. Existem casos de ex-muçulmanos que foram internados por suas famílias depois de se converterem ao cristianismo. A Constituição do Afeganistão estabelece que o Islã é a religião oficial e, de acordo com o relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos, as minorias religiosas devem exercer sua fé dentro dos limites da lei, segundo a Constituição afegã. A conversão ao Islã é considerada apostasia, e isso é um pecado abominável dentro da crença, e ela é punida com a morte, prisão ou confisco de suas propriedades. O proselitismo também é punível com a morte. Em partes do país controladas pelo Talibã, o tratamento dispensado aos cristãos foi muito mais severo. Em 2010, o grupo extremista assassinou 10 trabalhadores de ajuda humanitária durante uma missão médica no norte do país. Eles acusaram esses homens de serem espiões estrangeiros. Como isso não foi provado, simplesmente os acusaram de espalhar o cristianismo e, por isso, mereciam morrer. Um homem, cujo nome não foi identificado, recém-convertido do islamismo ao cristianismo, disse à International Christian, que é um movimento de aquisição, que foi recebido pelos crentes um recado do Talibã de como ele está começando a operar agora dentro do país. De acordo com o seu relato, o Talibã vai matar os cristãos mais conhecidos porque eles querem espalhar o medo. Já estão aparecendo inclusive cartazes que, se você tem meninas solteiras de 15 anos,
deve apresentá-las para casar elas com os soldados do Talibã. Os cristãos temem por suas filhas e filhos, temem que eles sejam retirados à força e para se casar com os soldados do Talibã. Os meninos são enviados a madraças que fazem uma lavagem cerebral para transformar os meninos em soldados. Os pais podem ou não serem mortos, depende do estado de espírito do grupo no dia. Veja que interessante e que terrível ao mesmo tempo. Um homem recentemente recebeu uma carta dizendo que sua casa não pertence mais à sua família nem a ele, mas sim ao Talibã. Ele é um homem simples que faz artesanato e todas as suas economias foram investidas na casa. O Talibã começará a tomar, ou melhor dizendo, já começou a tomar propriedades e bens dos cristãos e principalmente as mulheres começaram a ser levadas à força. A rápida e eficiente acessão do Talibã ao poder, aparentemente do nada, sugere que grupos extremistas podem permanecer adormecidos por anos, prontos para retornar. Isso traz à mente o ISIS no Iraque e na Síria. Apesar de terem sido derrotados militarmente, muitos dos seus membros ainda estão foragidos e, portanto, ainda representam uma ameaça real para os cristãos da região. O padre Andreas Halemba, que é ex-chefe dos projetos no Oriente Médio de ajuda à igreja perseguida, disse que os cristãos na Síria e no Iraque ainda podem ver o islamismo militante repetir as atrocidades vistas no Afeganistão. Em seu relato, ele diz que Daesh queria erradicar de vez os cristãos. A mentalidade genocida está viva em muitos grupos. Se os cristãos puderem ficar juntos e se ajudarem com o pouco que têm, ainda há uma esperança. Do contrário, será muito pior do que na Turquia, no terrível genocídio de 1915. Os cristãos no Afeganistão já estão se preparando, ou para fugir, ou para morrer. A maioria simplesmente não consegue fugir. Eles serão forçados a se converter ao Islã e, se recusarem, serão presos, torturados e mortos. Suas propriedades serão confiscadas. Suas filhas serão tomadas e entregues a casamentos. Seus filhos, se não quiserem morrer, devem se tornar soldados em nome da Guerra Santa. Muitos cristãos estão desligando seus celulares, porque, segundo relatos, já há inclusive rastreamento de cristãos através da localização do telefone. Segundo o que foi reportado, o Talibã está prendendo, agredindo, torturando e matando qualquer pessoa que eles encontrem com a Bíblia instalada em seu smartphone. A situação é triste e preocupante. E o mundo não faz nada.